e também no nosso site novabrasil.com. Eu sou Diego Amorim, ao meu lado Ariane Bittencourt. Chegou a segunda-feira, Ari, bom dia, boa semana para você. Bom dia, Diego, boa semana para você também, para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos aí mais uma página em branco para que possamos dar início neste dia. E a gente começa a edição de hoje contando a você, ouvinte, que o corpo do Papa Francisco foi sepultado no sábado, então, na Basílica de Santa Maria Maior, conforme previa o testamento do pontífice. Pouco antes, centenas de milhares de pessoas acompanharam a missa do funeral do Papa lá na Praça de São Pedro, no Vaticano. E uma dessas pessoas não só participou dessa missa histórica, mas leu um trecho em português da oração universal que faz parte do rito ali da missa. Eu estou falando da jornalista brasileira Bianca Fracalvieri, que trabalha no Vaticano. A gente tem um trecho desse momento em que a Bianca participou dessa missa, transmitida para todo o mundo. Vamos ouvir juntos. Dominum deprecemur, Derogamus audi nos. Pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Dominum deprecemur, Derogamus audi nos. Imagina o coração dela nesse momento, né? E a Bianca, ouvinte, está na linha com a gente agora, lá em Roma. Já é quase hora do almoço. Ela que trabalhou de perto com o Papa Francisco vai contar para a gente um pouco de como que foi essa experiência. Bianca, muito bom dia para você. Seja bem-vinda aqui à Nova Brasil FM. Quero saber como que foi esse momento para você, pessoalmente, profissionalmente, e qual que é a importância na sua avaliação do pontificado de Francisco, especialmente para isso que aconteceu, a participação das mulheres na Igreja Católica. Bem-vinda. Obrigada, bom dia, Ariane, um bom dia também ao Diego. Pois é, claro, né, foi um momento emocionante. Agora, quando eu revejo, eu fico, nossa senhora, pensou se eu tivesse errado. Eu estava ali preocupada com os advérbios ali, o incansavelmente... Mas no final deu tudo certo. Como eu disse, o que me deixava nervosa era a presença do Papa Francisco, saber que ele estava me olhando, né? Porque a gente faz parte de um grupo de leitores das audiências. Naquele dia ele estava ali presente de modo especial. Eu acho que foi isso que me tranquilizou, assim. Mas foi uma honra, né? Um privilégio. A gente que acompanha aqui o dia a dia do Papa, aliás, a nossa missão é levar o magistério do Papa. Então, foi, assim, realmente um presente poder participar desse momento. E sobre a participação das mulheres, Bianca, bom dia, bem-vinda aqui ao jornalismo da Nova Brasil. Bom dia. Como que você, de tão pertinho aí do pontificado do Papa Francisco, como que você avalia o avanço aí da participação de mulheres na Igreja Católica, Bianca? Foi bem importante, né, Diego? Porque o Papa acreditava no potencial das mulheres, né? A gente sabe que na Igreja a figura de Maria é a figura que é predominante, né? Mas o Papa Francisco quis aliar essa figura de Maria à questão da formação das mulheres, do profissionalismo, da competência. Então, ele apostava nas mulheres, né? Ele acreditava que elas poderiam, que sabem gerir bem, né? Ele inclusive falou isso. Ela que é mulher brasileira, jornalista e que lá no Vaticano acompanha o dia a dia da Igreja do Papa, não é, Diego? Que participou desse momento, a gente vendo e ouvindo a oração dela na missa do funeral, já fica de alguma forma tocado por ouvir as palavras em português. Né? Exatamente. Imagina ela lá naquele dia e agora revivendo isso de alguma forma. É isso aí. A gente está tentando restabelecer o contato com a Bianca, direto de Roma. Agora lá são 5 horas a mais, 7, 8, 9, 10, 11, 40 da manhã em Roma. A Bianca, ela trabalha na Rádio Vaticano, Ariane, há mais de 20 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar lado a lado com ela. Sensacional. 11 anos atrás eu fiz um trabalho voluntário, fiquei um mês nesse programa brasileiro da Rádio Vaticano,
que chama, né? É um prédio da Rádio Vaticano, fica ali na rua que desemboca na Basílica de São Pedro, e existem nações do mundo inteiro que tem uma salinha, cada salinha é um país, é uma Tá. equipe de jornalistas de um determinado país que fala uma determinada língua e que leva aquelas notícias do Vaticano para o mundo inteiro. Então a Bianca é jornalista brasileira, trabalha há mais de 20 anos no programa brasileiro da Rádio Vaticano e já acompanhou aí alguns pontificados diretamente lá do Vaticano. 6h39, você está no jornalismo da Rede Nova Brasil FM. E temos a Bianca de volta com a gente. Bianca, pode concluir. Você falava sobre essa fé que o Papa Francisco depositava nas mulheres e por isso, na sua avaliação, que ele apostava tanto na participação feminina dentro da igreja, não é isso? Teve um problema técnico, não sei até onde vocês pegaram a minha fala, mas eu dizia isso, né, que a imagem de Maria, que é a imagem das mulheres na igreja, né, o Papa quis aliar aí o profissionalismo, a competência, então ele colocou as mulheres em lugares estratégicos, né, no comando de pontos decisivos, como inclusive a governadora é uma mulher, quem cuida de todos os religiosos e as religiosas no mundo, que são mais de 1 milhão de pessoas, é uma mulher. A nossa vice-diretora da sala de imprensa, uma brasileira, carioca, Cristiane Murray, é uma mulher. A diretora dos Museus Vaticanos é uma mulher. Enfim, o Papa promoveu mudanças significativas, né? Ele queria que a própria imagem dele estivesse circundada de mulheres, né? Não só de sacerdotes, como era antigamente, né? Nas aparições públicas dele, nos eventos públicos, ele queria que também ao redor dele estivessem mulheres. Então, foi uma mudança substancial e significativa, né, na igreja. Bianca, a gente começa hoje uma nova fase das chamadas congregações gerais, nessas reuniões preparatórias para o conclave. O que você conta para a nossa audiência agora ao vivo, 6h41 no Brasil, país inteiro acompanhando aqui o jornalismo da Nova Brasil, de expectativa para o conclave? Já se fala em alguma possível data para o início da eleição do futuro Papa? Pois é, né, a gente tem que aguardar essas congregações gerais, né, a partir do sábado mesmo começou um período de 9 dias de luto e oração pelo Papa falecido, e nesses dias há também essas congregações gerais em que os cardeais se reúnem para avaliar, decidir que rumo eles querem dar para a igreja, né, para se escutar uns aos outros. É uma fase crucial, uma fase importantíssima. Foi dessa fase que o Papa Francisco compreendeu qual era o rumo que a igreja tinha que tomar, justamente ouvindo todos os membros do Colégio Cardinalício. Provavelmente nos próximos, ou até hoje, ou até amanhã, pode ser que a gente tenha data aí para o início do conclave. Eles já se reuniram pela manhã agora, vai sair um comunicado daqui umas 2 horas, mais ou menos, sobre o teor do que foi dito nessa congregação, acho que é a 5ª congregação, se eu não me engano, 5ª ou 4ª. Então, estamos para decidir a data do conclave. Tem que esperar esses 9 dias, hoje é o 3º dia, todo dia há uma missa. Então, depois, antes deles entrarem, ainda tem a missa Pro Eligendo Pontefice, que é a missa antes deles entrarem. Então, se eles decidirem começar na segunda-feira, vamos ver. É uma notícia que vai sair nas próximas horas, digamos assim. Muito bem. Bianca, para a gente finalizar rapidinho, você está há mais de 20 anos na Rádio Vaticano e você já passou por quantos papas e o que você diria de especial sobre o Papa Francisco? Uma coisa é a gente, né, Ari, que fica à distância acompanhando, Exato. como religioso ou não religioso, e tem as nossas impressões. Outra coisa é a Bianca, que está lá dentro e que esteve com o Papa Francisco algumas vezes, que viu o dia a dia desse pontificado. O que você diz para a gente sobre o legado do Papa Francisco diante de outros papas também, sem entrar nas comparações, cada um tem a sua história, mas o que o papado do Papa Francisco teve de especial na tua avaliação, Bianca? Na minha avaliação, assim, eu passei por João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco, né, Diego, como você falou, cada papa tem o seu estilo, né, cada papa tem um modo de comunicar. O que marcou para mim o Papa Francisco é justamente, primeiro, essa abertura para a mulher, né, que para a gente realmente mudou bastante coisa, né, com ele se inaugurou um tempo de misericórdia, isso é realmente efetivo na condução da igreja. E depois eu acho que o que é importante é que a mensagem dele, falando do evangelho, vai além
da igreja, né? Porque o que ele pede para a gente é uma conversão da nossa vida, mas no nosso dia a dia mesmo, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, com relação ao meio ambiente. Acho que essa que é a importância de colocar em prática esses valores, mas no nosso dia a dia mesmo, que cabe a cada um de nós. Então, eu acho que essa que foi a comunicação dele, que foi a mais importante, né? Da gente poder, a gente saber dos nossos limites e a gente se empenhar para que a gente possa conviver de uma maneira mais digna entre a gente, né? Sensacional. 6h44, a gente conversou ao vivo com a jornalista brasileira Bianca Fracalvieri, que trabalha no Vaticano, leu um trecho da oração universal durante a missa do funeral do Papa Francisco. Bianca, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Um bom restante de dia para você aí em Roma. Obrigada, para mim foi uma alegria falar com o Diogo também, que eu já conheci pessoalmente. É isso aí, trabalhamos juntos 11 anos atrás, o tempo passa, viu, Bianca? Um abraço para você, até breve. Um abraço, bom trabalho para vocês. Obrigada. 6h45, você está na rede Nova Brasil FM.